Acabou de sair também o Votalhada das 3 da tarde aí na tela pra você. Aqui que eu Bora Comentar, você sabe, a gente conversa, debate, bate-papo, mas também te informa ao mesmo tempo sem enrolação. Nas lives e nos vídeos do Bora Comentar, você pega o conteúdo sem ficar de nhen. Lembra dessa música da Maísa? Não? Então tudo bem. Na enquete do nosso glorioso Votalhada, o Rafa e a Thalira estão na liderança para ficar, com 58,9% dos votos. Nos sites temos o Rafa com 48%, a Thalira com 62%, no Twitter o casal está com 68%, fazendo uma média de 58%. Já a Emily e Everton aparecem na meioca ali, em segundo lugar, com 22,39%. Porém, gente, Bia e Gui aparecem com 19,53%, o que a gente também pode conhecer como o famoso empate técnico, tá? Então temos um empate técnico entre Bia e Gui, e Emily e Everton, tá? Porque tá ali dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais, o próprio Votalhada coloca a margem de erro empate técnico, tá? São 256.779 votos, portanto, temos aí Bia e Gui saindo nos sites, saindo no YouTube, saindo no Twitter, mas dentro da margem de erro, na média proporcional dessas 3 plataformas. Quem você acha que vai sair? Continua comentando pra gente aí, tá certo? E tem mais novidade chegando, tá? Mais cedo também, o Everton diz a Adriana que se sentiu usado, ao ser citado na justificativa de voto da Adriana na Carol. Aí a Adriana, poxa Everton, não era minha intenção. E o Everton, mas não sendo sua intenção, você fez. Climão entre os brothers. É isso. Agora, indo pro assunto do título, e o assunto aqui da nossa live central, que é essa questão do processo, eu acho que não vai dar em nada, como eu sempre falo para vocês, né? Processo não dá em nada quando você tá num reality show e, de fato, o que acontece lá dentro você acaba assinando, né? Que pode acontecer. Mas, nessa discussão toda, onde a gente tem a Carol, a Adriana, eu preciso dizer que eu não consigo entender a movimentação da Adriana. A Adriana, ela tá dando muita munição pra Carol, né? Munição ali pro Radamés também. Por quê? Porque, de alguma forma, ela tá sendo incoerente. Ela estava falando mal do marido também há 2 dias atrás, e agora já está protegendo ele como se fosse a advogada dele. E, poxa, reconhecer que o marido errou, reconhecer que alguém que a gente gosta errou, exagerou, passou do limite, é parte do processo de entender que nós somos seres humanos e nós vamos errar. Nós estamos nesse mundo para errar, né? Você vai errar, eu vou errar, a gente vai errar sempre. E a gente tem que entender isso, né? A partir do momento que a gente entende isso, cara, a gente começa a viver de uma maneira diferente, não é? E ela não, ela tá passando pano pro erro. Quando você passa pano pro erro, você valida o erro. É como se o erro fosse pequeno, e não foi. Boa tarde, Dieguinho. Olha, eu fiz um boletim de ocorrência contra meu ex-marido há 7 anos atrás. Fiz todo o processo, representei, mas até hoje não deu em nada. Nem audiência teve. E olha que ele tentou, né? Ela coloca uma frase aqui que pode ser gatilho para muitas, eu não vou ler, mas eu vou até mudar seu nome aqui, tá? Jurema, vou chamar assim. Obrigado por ter compartilhado sua história com a gente e lamento muito você ter passado por isso, tá? Lamento mais ainda a justiça não tá te dando o acolhimento e todo o apoio necessário, tá? O Brasil, ele é um país subdesenvolvido porque muitas das nossas leis, muito das coisas que a gente tem aqui não funcionam da maneira adequada como deveria, né? Temos um país bagunçado, São Paulo cada vez mais caótico, a violência implodindo em tudo quanto é canto, e infelizmente quando a gente fala de violência, de segurança, a gente também está falando da violência contra a mulher, né? Que entra numa estatística que cada vez mais assusta. Você liga a televisão ali perto de 4, 5 da tarde
E muitas vezes você vê mulheres passando pelo mesmo que, infelizmente, você passa na tua casa, né? Então, é muito triste a gente ter esse cenário todo, né? Por isso que, quando a gente vê uma situação como essa no Power Couple, isso gera gatilho. Gatilho na audiência, gatilho nas mulheres que passam por situações similares com seus maridos, que nem poderiam ser chamados de maridos, né? Deveriam ser chamados de bandidos, porque um homem falar da maneira como a gente viu, ou da maneira como a gente geralmente presencia nessas reportagens de televisão, enoja a gente, né? Eu sou do sexo masculino, vocês sabem, né? Mas eu me envergonho, né, por esses imbecis héteros que tem por aí, que acham que eles são donos das mulheres, né? Ninguém é dono de ninguém, né? As pessoas têm que entender que cada um tem sua própria vida. Você que está me assistindo tem sua própria vida. Você tem direito de ir e vir, e você também tem os mesmos direitos, legalmente falando, que nós homens temos. Infelizmente, você não tem o respeito a esses direitos, que é diferente, né? Você não tem o respeito. Na hora de fazer uma contratação, para o mesmo cargo, o homem vai receber mais do que a mulher, né? Lamentavelmente, mesmo a mulher sendo mais competente ou na mesmo nível de competência do que esse homem. Então a gente tem ali, de fato, uma série de desigualdades muito tristes no nosso país, e uma situação como essa, que a gente vê, evidentemente, num reality show que era para ser de entretenimento, treta e tal, isso de fato deixa a gente triste. E mais triste ainda, na minha opinião, é o apresentador, no caso o Felipe Andreoli, ir lá e defender e parabenizar. Na verdade, ele não defendeu, melhor dizendo. Ele parabenizou a atitude do Domi. Um teatro daquele não merece parabéns. O teatro que o Domi mostrou ontem no programa ao vivo não merece parabéns. Nem um pouco. Ele até abaixa a cabeça, né, quando a câmera volta assim pra ele e tal, porque ele, quando você finge, te dá vergonha depois. E ele imediatamente sentiu vergonha. Não é? Então, assim, difícil. O Joaquim tá falando algumas coisas aqui. Falando que mulher fica 6 meses de licença. É porque mulher, no caso, engravida, né, o Joaquim? Se fosse... O homem não engravida, né? Vai precisar de licença pra quê? Me explica, com todo respeito, o Joaquim Miguel. Homem vai precisar de licença pra quê? Se a mulher que tá segurando a criança ali dentro. A mulher que tem uma maior dificuldade de carregar aquilo, literalmente, modo de dizer, carregar aquela barriga, literalmente, pra lá e pra cá, não é? Então, sei lá, eu acho que as mulheres precisariam ser mais protegidas, é o que eu acho.